O tema do estudo faz parte do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, é o item 4. E como mensagem de preparação, nós temos do livro Palavras do Coração, volume 1, em psicofonia do nosso companheiro altivo Panfiro, a mensagem assinada pelo Espírito Hermann, que nós vamos ler juntos, nos preparando para o estudo da noite. O título da mensagem é A Vida no Além e nos diz o seguinte, o Espírito Hermann: aqueles que têm o sentimento aflorado procuram naturalmente, com emoção, os que partiram. O sentimento da saudade, a ausência física e as sensações de desamor, de falta de proteção, muitas vezes aparecem, trazendo complicações para o dia a dia dos que ficam. Os que partem, entretanto, levam consigo a emoção da busca do novo lugar para viver, das surpresas que vão aparecendo diariamente e do convívio com aqueles que os antecederam e que já estão no outro plano há muito tempo, construindo um lugar onde morar no mundo dos espíritos. São surpresas muito agradáveis. Para os que estão chegando ao outro lado, a vida assume caracteres novos, amizades, lugar de paz, sentimentos que vão sendo corrigidos, esquecimento daquilo que pertence exclusivamente à Terra e busca de valores diferenciados. Nessa luta e nesse aprendizado, o espírito recém-chegado ao mundo invisível sente, a maior parte das vezes, o desejo de ir avante, porque a sede do desconhecido e do saber se somam e fazem com que a alma siga adiante. Como âncora, entretanto, existem as saudades daqueles com quem conviveram. Como força corrosiva, existem as dores provocadas pelas coisas erradas que aqui se fizeram. Por isso, as almas recém-libertas voam logo para longe, para o mundo superior dos invisíveis e, se não esquecem os que ficam na Terra, deixam-nos em suas lutas, mas seguem para adiante como quem busca novas fontes de felicidade. Entretanto, os que fizeram mal, que sentem junto de si as tormentas, as maldições daqueles a quem atingiram ou os que fizeram muito sofrer, esses têm muitas dores a pagar e a penar. Portanto, para eles, as nossas preces devem ser múltiplas, contínuas, sinceras, a fim de que tenham o arrependimento do mal que fizeram. Dia de finados é o dia em que reconhecemos com exatidão o papel daqueles que se foram em nossas vidas. Melhor pensar assim e lembraremos com saudade ou com amor todos os que sinceramente caminharam na terra buscando no trabalho a fonte de sua recuperação. Que Deus abençoe todos aqueles que sinceramente estão pensando nos seus entes queridos. Que Deus abençoe todos aqueles que do além voltam para abraçar os que estão na terra. Que Deus abençoe todos nós, os espíritas, que estamos vivenciando uma vida diferente nessa relação profícua entre os dois planos da vida. Que Deus abençoe todos aqueles que estejam em paz. Que essa mesma paz nos abençoe agora e sempre. Vamos então, meus irmãos, unir agora o nosso pensamento, o nosso sentimento, numa prece. Graças a Deus, que todos nós que nos reunimos aqui na casa de Leão Denis, em teu nome, Senhor Jesus, possamos deixar um pouco de lado as nossas preocupações habituais, os nossos preconceitos, os nossos medos, para nos irmanar verdadeiramente a esses companheiros que já estão trabalhando aqui junto a todos nós. Que dessa forma nós recebamos então os esclarecimentos e as energias de reequilíbrio, de pacificação, que nós vimos buscar e de que
Portanto, todos nós necessitamos espíritos encarnados e desencarnados em comunhão em teu nome. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada. Abençoa a nossa companheira Valéria, que vai conversar conosco sobre o tema. A nossa irmã Hortência, que durante os passes vai também fazer o trabalho de sustentação. E permite então que nós tenhamos a tua permissão para em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, trabalhadora dessa casa, em nome de Deus, para dar início aos nossos trabalhos de estudo e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós dissemos então, do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, meu reino não é deste mundo, é o capítulo, o item 4, a realeza de Jesus. Diz o seguinte: o reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime, àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz à coroa? Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Vamos então, meus irmãos, passando a palavra à nossa querida Valéria, pedindo a Deus que a abençoe e dirigindo a ela as nossas melhores vibrações para que aproveitemos bastante o encontro. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos aproveitar desses momentos de estudos para pacificarmos os nossos corações, para nos alegrarmos com a presença do nosso Senhor Jesus, porque quando estudamos o seu Evangelho, nós nos aproximamos do seu pensamento. E quando nós nos aproximamos do seu pensamento, estamos também automaticamente nos aproximando dele. E é sempre bom nós nos aproximarmos de um grande amigo. Não é assim? Quando a gente tem um encontro de um amigo, hoje foi uma grande amiga à minha casa. Aí a gente prepara a nossa casa para receber o grande amigo. Então, quarta-feira, estudo do Evangelho. Vamos receber o grande amigo. Como é que vamos nos comportar? Como é que vamos nos preparar na nossa casa íntima? Através do nosso coração, dos nossos pensamentos. Com alegria, com pacificação e com a certeza total de que Ele está conosco a nos envolver através dos amigos espirituais, através do estudo do seu Evangelho. E hoje, na noite de hoje, nós temos essa belíssima página que o Dr. Herman nos traz, já nos convidando para repensarmos o nosso 2018. Mas como assim? Você está dizendo que eu vou desencarnar? Não, é para nós nos vermos como espíritos imortais. Toda hora a gente fala aqui sobre a imortalidade da alma, que nós não morremos, que continuamos. Temos a certeza disso porque logo em seguida, no final da nossa palestra, no final do nosso estudo, o companheiro dará a mensagem do plano espiritual. Não é verdade? Então nós temos total certeza de que a morte não acontece. Nem a morte do corpo físico. Mas muitas vezes a gente se esquece. A gente não se vê como espírito imortal. A gente só se vê com um período.
E é importante a gente fazer esse exercício. Eu sou um espírito imortal. Eu estou Valéria, mas eu não sou Valéria, eu sou um espírito imortal. Então eu tenho uma trajetória anterior e uma trajetória posterior. E tudo que eu estou realmente passando nesse momento é um reflexo do que aconteceu comigo lá atrás. As causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então isso quer dizer o quê? Que nós precisamos prestar atenção no que estamos realizando agora. Para que o nosso futuro seja como? Como ele diz na página, não é? Da nossa leitura. Um momento de alegria, o nosso retorno, de felicidade. E a noite de hoje, Jesus nos convida para conhecermos a verdadeira realeza. E quando nós falamos em realeza, o que nós lembramos? No rei, né? E nós estudamos em nossas escolas, né? Nos bancos acadêmicos, como era o rei? Como é o rei? Né? Ah, é aquele que é o todo-poderoso, tem seus súditos, não é assim? Usa o seu poder, faz o que quer. E muitas vezes nós também nos iludimos com esse poder. Vejam só, desde aquela época de Jesus, Pilatos, naquela época, exercendo o seu poder no julgamento, estava ali achando que estava fazendo o melhor para o seu povo. Estava julgando da melhor forma que ele achava, que ele considerava, usando o seu poder. E muitas das vezes nós também usamos o nosso poder, será que da melhor forma? Hoje a minha amiga perguntando o que eu ia falar na casa espírita, eu disse para ela, e ela disse assim para mim, ela trabalha num serviço público. E ela disse, Valéria, mas como a gente se ilude com essa história de poder mesmo? Eu fui dar um poder para uma pessoa, lá no departamento dela, não ia nem ganhar mais, mas deu um cargo diferenciado e deu um poder para ela. E a pessoa não soube utilizar aquele poder. Vejam só como nós nos iludimos pela nossa vaidade, pela cegueira moral. Vejam só, como é importante toda hora a gente se avaliar para se conhecer. Será que eu estou usando da melhor forma este trabalho, seja ele o trabalho lá fora, ou seja até dentro da casa espírita mesmo, como eu estou utilizando? Então Jesus é perguntado por Pilatos. Pilatos indaga Jesus, tu és o rei? E aí Jesus diz para ele o quê? Vamos repetir aqui, ó. Olha o que Jesus diz para ele. Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Imaginem só a cabeça de Pilatos, com ainda a sua imaturidade espiritual, sem compreensão ainda do reino real. Mas que reino é esse que ele fala? E Jesus fala várias vezes em toda a sua trajetória do seu trabalho aqui na Terra sobre o seu reino. Tem um momento que está no livro de Humberto de Campos, da Boa Nova. Então eu trouxe essa historinha só para ilustrar mais um pouquinho para a gente. Ele estava saindo de Jericó para Jerusalém. E aí, já estava caindo a noite, ele percebeu que estava sendo observado. Sentado como um peregrino, nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Alguns deles se afastaram, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, dirigiu-se com orgulho e desdém e perguntou, Galileu, que fazes na cidade? Jesus, com a sua simplicidade, diz, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. E aí Hanã perguntou, reino de Deus? O
que isso? O que pensas tem a ver ser isso? Reino de Deus. E Jesus completa e explica. Esse reino é a obra divina nos corações dos homens. É a obra divina nos corações dos homens. Kardec também pergunta aos espíritos. Primeiro ele faz aquela pergunta célebre que nós não podemos esquecer. Quem é o espírito mais perfeito que passou pela Terra aos espíritos? Na pergunta 625. E aí os espíritos respondem, simplesmente Jesus. O espírito mais perfeito, o guia da humanidade, o nosso governador planetário. E quando a gente sabe que ele é o governador planetário, a gente logo lembra da nossa galáxia, do nosso universo. Jesus é o governador. Que beleza! Mas alguns temem e dizem assim, mas eu vou conseguir ser ouvido pelo governador planetário? Por quê? Porque a gente logo pensa, para falar com o governador aqui do Rio de Janeiro, tem uma burocracia, né? Fala com não sei quem, fala com não sei quem, fala com não sei quem. Mas um dia desses, eu ouvindo o Divaldo, ele dizendo que no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, existe um grupo de espíritos organizados que atendem os pedidos das pessoas que lá estão. Como aqui. Muitos de vocês, às vezes, não tem nem, às vezes, tempo, porque tem que ir embora correndo, pegar uma carona para fazer o atendimento fraterno. Mas viemos com os nossos pedidos mentais. E pedimos pelo pai que está sofrendo, pelos meus problemas que às vezes eu não consigo falar, pelas minhas dores que eu estou atravessando. E falamos baixinho, e oramos e pedimos, e pensamos assim, será que eu vou ser ouvido? Sim, todos os pedidos são anotados e são conduzidos à espiritualidade maior. É lógico que tem uma organização, é óbvio que tem uma organização. E vamos lembrar também de um momento com Chico Xavier. Conta-nos os amigos que conviveram com Chico, que havia um moço muito humilde mesmo, que sempre ficava na fila à procura de receber o carinho de Chico. Mas com aquela simplicidade do homem do campo, que coloca aquele paletó surrado, preso num botão somente, sem nenhum sapato em seus pés, mas todo simples. E as pessoas, muitas delas, até se afastavam porque ele não tinha um bom odor. Era muito rústico, simples, modesto. Mas quando chegava, era recebido por Chico com maior alegria. E ele gostava de falar trovas, versos. Muito engraçado. E o Chico deixava ele prosear, falar o seu verso. Um dia, ele andou sumido. E perguntaram a Chico o que aconteceu com aquele homem simples. Ele falou, desencarnou. Nós soubemos, ele já sabia, né? Chico teria ido assisti-lo, que ele havia desencarnado em sua choupana, em seu casebre. E aí Chico, olhando para as pessoas, porque a gente até hoje ainda nos afastamos muitas vezes, não queremos falar com aquela pessoa mais simples, que tem aquele jeito mais estranho, ainda trazemos muito preconceitos em nossas almas, né? Ele disse assim, pois é. Perguntaram a ele, Chico, mas ele foi assistido? Lógico, Jesus veio ampará-lo. Jesus veio buscá-lo. Olha só. Que mérito aquele espírito tinha. Ficamos a pensar. Por quê? Porque Jesus nos vê, não com essa indumentária que nós temos, não com os nossos títulos acadêmicos. Ele nos vê intimamente, com o nosso potencial que trazemos. Quando ele diz que o reino de Deus está sendo implantado, ele está quebrando os paradigmas daquela época. Porque os judeus imaginavam, como até hoje, se duvidar talvez, nós também desejamos um líder cheio de pompas,
quando Jesus veio numa simples manjedoura, trazendo toda uma mudança de pensamento, porque ele vem ensinar para a humanidade daquela época e para todos nós até hoje, a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí a gente se questiona, como eu vou amar o outro se eu ainda não me amo? Então é um trabalho, é um exercício, o se amar. O estar de bem consigo mesmo. Eu vejo momentos que eu preciso melhorar. Qual de nós não vê? Isso é a grande certeza, porque ainda somos espíritos imortais num trabalho de exercitarmos os valores que Jesus vem nos ensinando. Somos espíritos que estamos estudando, melhorando a cada dia, a cada passo, buscando interiorizar esse reino de Deus. Mas nós sabemos que temos potencial. Jesus acredita nesse nosso potencial. Tanto que ele diz que nós somos iguaizinhos às sementes de mostarda. Já viram como é que é uma semente de mostarda? É muito pequenininha, né? Quando ele disse, você é igual uma semente de mostarda, eu falei, caramba, mas a semente de mostarda, ela é preciosa. Uma semente de qualquer planta, se vocês observarem, uma semente de laranja, pequenininha, mas vai dar uma baita laranjeira, com tudo que pode. Então, realmente, nós possuímos esse grande potencial. Agora, o momento desse desabrochar é que cada um terá o seu. Alguns desabrocham mais rápido. Igual que as plantas que a gente planta no nosso quintal. Quando nós verificamos, uma plantinha nasceu rapidamente. A outra está demorando a benção para nascer, para despertar. É da natureza de cada um. E nós temos aquela mania, né, de acharmos que o nosso filho tem que despertar agora, que o nosso marido tem que acordar agora, que o nosso companheiro tem que despertar agora. Queremos que ele seja aquilo que nós imaginamos. E nós nem sempre somos aquilo que nós realizamos e pensamos. Então, realmente, a doutrina espírita vem nos trazer essa mudança em nossas cabeças, nos vermos como espíritos imortais, sabedores que temos esse potencial e sendo convidados a despertarmos para sermos realmente, de fato, seguidores de Jesus. Então, na pergunta 1018 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, só para alicerçar mais o nosso estudo, em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Os Espíritos dizem, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reino se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, a gente percebe que a humanidade, como nós todos, muitas vezes ainda tão materializados, né? Ainda muito preocupados, às vezes nós nos encontramos com ter. Eu tenho que ter tal diploma, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ficamos presos no ter e esquecemos do ser. Ser bons, ser amigo, ser leal, ser honesto, ser digno, ser sincero, para ser feliz. Simples assim. Eu gosto de cozinhar. Então, a gente às vezes vai, né, procurando uma receita aqui, uma receita ali. E um dia desses eu escutei uma coisa simples. Essa gente que gosta de fazer a receita muito cheia de negócio, bota isso, bota aquilo, às vezes nem sempre fica gostoso. Porque a receita mais simples é a melhor. Aquela receita que a mamãe fazia, que media no olho, no olhômetro, né? Saía deliciosa a receita.
Porque a simplicidade dá um gosto diferenciado. Porque aquilo que a gente faz com vontade, com amor, é verdadeiro. E aquilo que a gente faz com tanta fantasia, com tanto enfeite, nem sempre fica tão saboroso. Então, a simplicidade dos nossos atos, assim como Jesus era simples com o seu povo. Por isso que ele ensinava através de palavras, de parábolas, de historinhas. E quem é que não gosta de ouvir histórias? Até hoje nós gostamos de ouvir histórias. É simples, não precisa de muita coisa. Precisa que estejamos com o nosso coração puro, com vontade de recebermos e com vontade de aprendermos. Se a gente vai para uma sala de aula, para uma escola, para ouvirmos alguém falando, contando o relógio, pensando que a gente tem que sair dali daqui a pouco, a gente vai aprender alguma coisa? Não, a gente não aprende nada. Mas quando a gente diz para nós mesmos, eu quero aprender isso, eu estou com vontade de aprender, eu quero construir esse saber, a gente aprende. Tanto assim, eu tenho uma aluna aqui nos cursos, que ela já terminou todas as obras básicas. E eu achei muito interessante ela nos procurar e dizer assim, mas eu quero repetir tudo de novo. Eu fiquei surpresa. Falei, o que houve com você? O que aconteceu? Você quer repetir por quê? Porque quando eu fazia os cursos, eu não estava amadurecida. O conceito entrou por um ouvido e saiu por outro, não aprendi nada. Eu estava por estar. Mas por que você estava por estar? Ah, porque minha mãe forçava, eu vi, então eu vinha. Mas agora não, agora eu estou com vontade de aprender. Olha aí a palavra vontade, como nos diz Leon Denis. Será que eu estou com vontade de receber esse reino de Deus no meu coração? Será que eu estou motivado a receber esse reino de Deus no meu coração? Qual é o reino que eu estou escolhendo? Aquele que vai ser passageiro ou o perene? Aquele eterno, dos valores imortais. Porque é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, não é? Eu posso escolher, mais ou menos, fico em cima do muro. Mas os nossos amigos espirituais nos conhecem. Os nossos anjos guardiães também nos conhecem. E Jesus nos conhece mais ainda. Ele sabe que a gente precisa fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é qual? É o perene. É aquele que vai nos dar fortaleza. Porque a gente sabe muito bem que quando a gente constrói uma casa com um alicerce, o que acontece conosco? A casa continua. Uma vez eu construí sala, aliás, eu não, o pedreiro, né? Construiu salas de aula para mim, sem alicerce. Imaginam, na primeira chuva de Bangu, foi tudo pelos ares. Então, não estava com bom alicerce, um bom trabalho. Assim, somos nós. Ah, não tem bom alicerce, o que acontece? Na primeira dor, a gente desaba. Mas quando nós construímos, de fato, esse reino dentro de nós, com alicerce, com vigor, com certeza, com fé, a dor vem, a gente sofre. Ninguém vai dizer que não sofra. A gente, às vezes, até dá aquela caidinha, mas daqui a pouco a gente levanta, porque nós temos a certeza. Nós temos a verdade. Nós temos a total confiança que não estamos sozinhos. Aí vocês vão pensar assim, mas espírita não sofre? Lógico que sofre, somos humanos, não é? Temos direito a chorarmos, a ficarmos tristes, por um momento, não o tempo todo. Uns meses atrás, desencarnou uma querida nossa. E conversando com o doutor Erma disse, você está triste, né, filha? Eu falei, não dá para negar, né? Tô, né? Um ente querido sai de perto da gente, a gente sente, mesmo sabendo da imortalidade da alma, porque a gente sente falta da pessoa.
mas você está triste por um período, né, filha? Eu falei, é por um período. Porque daqui a pouco essa tristeza já está sendo diluída, porque eu sei que a morte não existe. Porque eu sei que ela, esse espírito, está numa condição melhor. Se libertou, quitou com a lei do que ela devia, a lei divina. Então, nós sabemos que estamos no planeta de provas e expiações, numa escola onde todos estamos aprendendo. E ninguém veio aqui para andar de bicicleta e tomar sorvete e ficar olhando o sol. Temos que aproveitar o tempo. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, precisamos crescer uns com os outros, ninguém cresce sozinho, precisamos viver em sociedade, precisamos aprendermos a sermos mais pacientes, a sermos mais, compreendermos mais o outro. Ah, Valéria, mas é difícil nesse mundo que eu estou apressada, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sim, mas às vezes, quando a dor aparece, ou na gente, ou no ente querido, é para dizer assim, stop. Você precisa parar um pouquinho para pensar, para meditar, para ouvir, para compreender. Esses dias, ouvindo as lições de várias pessoas sobre Jesus, eu gostei muito. Ele vem na nossa casa, já vou fazer a propaganda, né? O nosso querido Haroldo Dutra. Então perguntaram a ele quantas vezes a gente deve fazer a prece, fazer prece. Ele falou assim, no mundo que nós estamos mergulhados, nesta época de lutas, de transição planetária, nós precisamos fazer todas as horas que temos necessidade. Ao chegarmos aqui na Casa Espírita, há 30 e poucos anos atrás, nós perguntávamos, achávamos também engraçado que todo mundo tomava passe sempre. Aí perguntamos ao tio Altivo, mas todo mundo toma passe sempre? Né? Vínhamos de outra casa que não era assim. E ele nos falou, Valéria, naquela época, hein? O tio Altivo falou assim para mim, Valéria, o Rio de Janeiro, nessa cidade do Rio de Janeiro, se pudéssemos tomar passe todos os dias, seria o necessário. Então, nós precisamos aprendermos devagarzinho o Evangelho de Jesus, como homeopatia, em conta-gota. Já que não conseguimos aprender tudo de uma hora para outra, precisamos aprender homeopaticamente. E quando sentirmos que a aflição, que a dor, que a angústia está aparecendo em nossos sentimentos e pensamentos, o que fazer? Aí, uma coisa que eu estou falando é da minha vontade. Vai para debaixo do chuveiro e fala com Jesus. Muda o teu pensamento. Sai daquele foco. Qual é a nossa meta? Jesus vem nos dizendo, é o quê? É implantar o reino de Deus na terra. Então, primeiro tem que ser em nosso íntimo, em nosso coração. E como é que eu vou implantar esse reino de amor se eu estou turbulenta, se eu estou angustiada, se eu estou confusa? Eu preciso me acalmar, eu preciso me pacificar, eu preciso me tranquilizar. E aí a importância do nosso culto no lar. O culto no lar é importantíssimo, porque, vamos lá, de dentro para fora, implantando no nosso coração. A gente também não quer que esse reino seja implantado em nossos lares? Qual de nós que quer ter um lar confuso, conturbado, complicado? Nenhum de nós. Então, o que a gente precisa fazer? O culto no lar. Ah, Valéria, mas na minha casa só eu que sou espírita. Faça sozinho. Ah, mas meu companheiro não gosta, meus filhos não gostam. Faça no banheiro. Eu tenho uma grande amiga aqui que ela passou anos fazendo no banheiro. Até que o marido cansou dela ficar dentro do banheiro e falou, vamos fazer juntos, chega. E fazem juntos o culto no lar agora.
Então, o trabalho do culto no lar é porque você está abrindo as janelas da sua casa, da sua residência, para os amigos espirituais adentrarem. E para Jesus tomar conta do seu lar. Olha que coisa boa a gente ser visitado por Jesus, aprendermos juntos as suas lições, conhecermos juntos as suas lições. Ele nos disse, né, nos prometeu um grande presente que hoje nós estamos usufruindo, que é a doutrina dos espíritos. Porque vai nos ensinando, nos preparando a ter essa vida como espíritos imortais. É devagar. A gente às vezes fala assim, mas Valéria, eu estou tantos anos na casa e ainda não consegui modificar o meu pensamento, modificar o meu sentimento. Ainda sou muito ambicioso, ainda sou muito orgulhoso. Calma, nós, lógico, temos coisas que a gente precisa mudar agora, mas tem algumas situações que nós não vamos mudar com tanta pressa. Então, quando nós nos vemos como espíritos imortais, eternos, tem assuntos que a gente vai repetir de novo. Vamos repetir aquela lição novamente, que ainda não ficou bem trabalhada. E é essa oportunidade que Deus nos oferece da reencarnação. Voltarmos novamente aos laços de família, ao corpo físico. Renascer para aprendermos novamente. Nós sabemos que a maioria de nós, até aqui da Casa Espírita, já ouvimos as lições do Evangelho de Jesus em outras encarnações, mas não utilizamos da melhor forma e voltamos novamente à Terra para ouvirmos novamente a lição de Jesus, mas com outra ótica. Porque a doutrina espírita nos faz vermos de forma diferente. Como assim? Quando nós somos míopes, eu sou míope, se eu tirar o óculos eu não vejo tudo embaçado. Mas com o óculos a gente vê tudo claro. O míope é assim. Quando a gente não conhece a doutrina espírita, a gente vê tudo embaçado, esquisito. Ah, não entendo porque eu nasci nessa casa, não entendo porque eu casei com esse marido, não entendo porque eu recebi essa criança. Mas quando a gente vê e estuda a doutrina espírita, a gente coloca os óculos e a gente passa a perceber de outra forma. Então, Jesus, com a sua sabedoria, vem nos convidando a participarmos dessa verdadeira realeza. E aí, Kardec ainda pergunta aos espíritos: poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? Será que a gente vai conseguir implantar o reino do bem na Terra? Tem gente que fez assim. Tem gente que fez assim. Vamos ver. Olha o que os espíritos nos falam. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral. E praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Realmente, ainda falta muito, mas nós não podemos desistir. Já começamos sim. Tanto assim que todos que estão como médios, como oradores, começam a nos dizer sobre essa transição do planeta. É lógico que o mal ainda faz festa, né? Chama atenção, está aí na mídia. Mas o bem já está arrastando multidões. Já vemos e presenciamos muitas ONGs, algumas nem ligadas à religião,
já fazendo o trabalho de transformação, de mudança de hábitos, buscando o outro para ajudar, jovens buscando o outro para auxiliar, voluntários. Jovenzinho, tem um caso de um jovem, de uma criança nos Estados Unidos, nós acompanhamos bem esse caso. Ele, criança, quando soube na África que não havia água em determinada região, ele não suportou. Ele começou a fazer uma campanha sozinho. Os colegas, como ele tinha uma liderança nata, ele começou a envolver. Porque aquele que ama, ele envolve, não é? Ele envolve. E ele começou a envolver um menino de 10 ou 12 anos. E ele começou a envolver e a atrair. E aí mostrou, né, como era a cidade, as pessoas sem água, um sofrimento, porque ficar sem água é muito triste. E aí todos começaram a auxiliar. E começaram e levaram, foram abrir o primeiro poço. Abrindo o primeiro poço, o segundo poço, o terceiro poço, está lá. A região já fornecendo água. Ele, inclusive, é adorado por aquela população. Ele foi à África. Gente, isso é o quê? O reino de Deus sendo implantado na terra. Quando Gandhi esteve conosco aqui na terra, nós presenciamos um rei, não é? Dentro daquela sociedade contra a violência. Nós presenciamos. Presenciamos também a Madre Teresa de Calcutá com o seu trabalho, a nossa irmã Dulce. Olha o bem sendo implantado. Olha o nosso Divaldo, lá na Bahia. É uma cidade o trabalho do Divaldo, é uma cidade. É muito bonito o trabalho que ele faz naquela comunidade, Pau da Lima. Então, ele começou pequenininho e lá foi ampliando. Porque o que acontece quando a gente começa a realizar esse trabalho de amor? A gente vai impregnando, vai envolvendo, vai envolvendo. Experimentem fazer isso no trabalho de vocês, a utilizar o pensamento do bem, a falar o bem, a desejar o bem. Estamos iniciando o novo ano de 2018. Vamos colocar em nossa geladeira, vamos esperar, experimentem fazer isso. Verbos positivos. O que eu desejo para o meu 2018? Para mim e para a minha família. Ou para mim, para os meus amigos do meu trabalho. Ah, eu desejo amizade. Ah, eu desejo amor. Ah, eu desejo vida. Ah, eu desejo caridade. E vamos vendo o que a gente vai atingindo. Hoje eu vou ser... É um exercício mesmo. É fácil? Não, não é. Mas se a gente exercitar, a gente consegue. A minha professora de Pilates, muito engraçada, ela falando comigo, ela viu uma notícia, e quando ela pensou em julgar, que a gente faz assim, né? Toda hora a gente está julgando o outro. Mas quando ela pensou em julgar, ela voltou com o pensamento e falou, ai não, eu tenho que modificar esse 2018. Olha só, o exercício. Não, stop. Não quero falar desse julgamento, não quero falar sobre isso. Ela mudando o seu foco mental. Por quê? Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Porque, ela falando para mim, ela nem sabia que eu ia fazer esse estudo. Porque eu quero o reino de Deus dentro do meu coração. Olha a força mental. Eu desejo ser melhor em 2018. Eu preciso fazer melhores escolhas neste ano. Assim como a gente deseja emagrecer, né? Mudar o tipo de alimentação. Assim a gente também tem que desejar essas mudanças de hábitos, de pensamento e sentimento. Até mesmo, esses dias, a minha filha falou que foi fazer um curso sobre criatividade e o professor falou para ela assim, uma coisa bem interessante, que a gente tem que aprender a ouvir o que o outro diz, mesmo discordando da gente. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir o que o outro está discordando. Eu não concordo, mas eu vou ouvir. E depois,
saber o porquê que eu não concordo. Você está exercitando o teu cérebro. Ter capacidade de dizer, mas com educação, respeitando o outro, porque o respeito é a base do amor. Como é que eu amo sem respeitar? Não, isso não é amor. Se eu não respeito o outro, como eu estou amando? Eu preciso respeitar o jeito de ser do meu companheiro, ou da minha companheira, ou da minha criança, mas sabendo que existe um limite. Porque às vezes a gente confunde muito esse verbo amar, que Jesus vem toda hora nos mostrar da sua importância. A gente pensa que amar é ser permissivo, é deixar o outro fazer o que quer. Ah, mas eu amo tanto o meu filho. E fecha os olhos, deixa ele fazer o que ele quer. Será que isso é amor? Será que eu estou implantando nele também o reino de Deus? Quando eu não convido e não estimulo a minha criança ao trabalho de evangelização na casa espírita, eu não estou possibilitando ele da ida ao encontro de Jesus, ao reino de Deus, no seu coração. Quando eu não estimulo a frequência casa espírita, porque essa implantação desse reino de Deus começa desde a barriga das nossas mãezinhas, na frequência casa espírita. Mesmo depois que o jovem, que o seu filho, que a sua criança não fique na casa espírita, escolha outra religião. Não faz mal, mas você colocou a sementinha. E um dia vai germinar. Então, assim como Jesus nos convida a recebermos esse reino de amor, que é verdadeiro, que é perene, que nos acompanhará a vida de imortalidade, assim também a gente tem que fazer esse trabalho com os nossos filhos, com os companheiros que nos envolvem. Lembrando sempre que nós educamos muito mais pelo exemplo, porque foi isso que Jesus fez, exemplificando sempre. Jesus falou do amor de Deus exemplificando. Jesus falou da simplicidade exemplificando, desde o momento da sua chegada à terra, naquele berço de palha. E toda a sua trajetória, principalmente quando ele vai, eu achei assim, de uma humildade dele, vai a Pilatos e aceita. Ele já sabia tudo que ele ia passar, mas ele aceita, porque ele sabe que naquele momento é Pilatos que está exercendo o seu poder. Ele aceita. Quantos de nós nos revoltamos com um simples ato pequeno? Nos achamos injustiçados, isso não era para mim, isso é injustiça, por que que Deus fez isso comigo? Porque Deus me escolheu para ter chikungunya na minha casa. Tinham 10 para serem escolhidos. Eu fui picada pelo mosquito. Isso foi meu filho me fazendo esse questionamento. Eu falei, por quê? Deus foi sábio. Se o chikungunya picasse a mim, estava frita. Porque eu sou diabética e ia ser mais difícil. Então ele escolheu o mais forte. Aí ele, tá explicado, mãe. Então, quando às vezes a gente acha que a injustiça está acontecendo, não é. Era talvez a melhor maneira que Jesus trouxe para que nós refletíssemos sobre o seu amor. Quando a dor bate à nossa porta, e nós todos sabemos que se ela ainda não bateu, um dia poderá bater. Nós teremos que estar como? Preparados para recebê-lo. Sabedores de que não estamos sozinhos. Essa casa, todos nós aqui, nesse momento, estamos sendo amparados por amigos espirituais que nos amam. Antigos afetos, antigos companheiros de jornada, vêm com amor a nos envolver,
a dizer para nós: coragem, sejamos firmes e fiéis, porque o tempo está passando e nós precisamos de realmente implantarmos o reino de Deus nos nossos corações. Não percamos tempo. O relógio corre. Não tenhamos preguiça. Façamos a nossa parte. E como o tempo já está terminando, a gente escolheu uma poesia da nossa querida Alta de Souza, que nós amamos tanto. Ô coração querido, né? E para quem ama poesia, eu amo poesia. Eu trouxe essa para vocês. Para que 2018 nós não esqueçamos do Senhor Jesus. Que a gente possa lembrar em cada minuto. No minuto difícil e no minuto feliz também, alegre. Que possamos agradecer pelos momentos de vitória, de conquista, de prazer, de felicidade, de pacificação. E ela nos diz assim: generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende o nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Sejamos bem-vindos à nova era, a era do Espírito imortal. Confiemos nos guias que nos envolvem e nos protegem. E saibamos sempre que Jesus estará sempre vigilante, confortando os nossos corações, amparando os nossos espíritos e dando-nos a certeza de dias melhores. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa Valéria, pedimos mais uma vez a Deus que a abençoe e que com certeza esteja aqui conosco em outras oportunidades. Agora é o momento dos passes, durante os quais a nossa companheira Hortência vai fazer o trabalho de sustentação, comentando a mensagem de Emmanuel, contida no livro Vinha de Luz, que se intitula No Campo Físico, a partir de uma citação de Paulo, se dirigindo aos Coríntios, a seguinte citação: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então Emmanuel nos diz sob o título No Campo Físico: ninguém menospreze a expressão animal da vida humana a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O gérmen, lançado à cova escura, sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou. Rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz
que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo que avança, quase inalterável, a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. O coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere, feliz, a colheita da glória espiritual. É essa a mensagem, então, que Hortência vai comentar durante os passes. Agora, nós pedimos aos companheiros médiuns que, obedecendo aí a orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para a tarefa de passes. É o exercício da tarefa mediúnica, que nós lembramos é restrita, é limitada aos médiuns da casa que previamente foram preparados para ela. Não vamos nos dispersar, não vamos dar atenção a esse momento em que a locomoção é necessária. Ao contrário disso, vamos procurar nos manter equilibrados, vamos procurar manter o silêncio interior, vamos buscar nesse momento sintonizar com o nosso pensamento os nossos companheiros que se encontram adoentados, que se encontram em hospitais, que se encontram enfrentando dores, dificuldades de qualquer espécie. Vamos interceder por eles, junto à espiritualidade trabalhadora da casa, junto a Jesus. Vamos vibrar, orar por todos eles. Vamos lembrar também dos nossos queridos que já partiram e quantos deles estão agora aqui também junto a nós, aproveitando esse momento de passe e se aproximando mais um pouquinho de nós, buscando o nosso carinho, o nosso abraço. É um momento também de vibrar por esses corações queridos. Nós convidamos também para esse momento de prece e de vibrações no bem os nossos irmãos que, via internet, continuam seguindo conosco. Vamos então, meus irmãos, apagadas as luzes, mais uma vez, unir o nosso pensamento numa prece. Graças a Deus. Que seja então o Senhor Jesus, esse momento em que recebemos esse abraço, esse envolvimento carinhoso, generoso, para nós, a oportunidade de nós recebermos e conservarmos em nós essas energias benfazejas, de reequilíbrio, de orientação, de pacificação. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos companheiros médiuns na sua tarefa. Abençoa esses queridos e incansáveis trabalhadores do plano espiritual aqui junto a nós nesse momento. E permite, então, que nós tenhamos a tua permissão para, em teu nome, em nome desses amigos espirituais e de Deus, dar início ao trabalho de passes. Graças a Deus. Sintamos a presença amiga do coração generoso do Senhor Jesus a nos envolver através dessa querida espiritualidade que nos sustenta e que nos ampara. Emmanuel comenta a primeira carta de Paulo ao Corinto, nos convidando a repensar na nossa relação com o nosso corpo físico, com a nossa vida no campo terrestre, com a nossa vida na matéria. Ele nos fala, lembrando da importância da vida, para que valorizemos a nossa vida, da bênção
da oportunidade reencarnatória que nos oferece o recurso da sementeira, como ele mesmo coloca, que é o corpo físico, que nos possibilita o aprendizado, a experiência, a troca, a convivência. E nessa convivência, vamos exercitando as melhores atitudes, os melhores hábitos, que podendo ser modificados, nos auxiliarão com certeza ao nosso progresso. E isso é sinônimo de construção da nossa felicidade. Emmanuel nos diz que quem cultiva espinhos alcançará espinheiros. Portanto, reflitamos, meus irmãos, o que cultivar em nossa existência enquanto encarnados. E se queremos não cultivar espinhos, o que temos que buscar? O bem, a paz, a serenidade, a harmonia. Pois como bem nos colocou Emmanuel na lição de hoje, o coração prevenido que semeia o bem e a luz, colherá a glória espiritual. E o que é essa glória espiritual? É a paz do nosso coração, é o equilíbrio, é a tranquilidade, é a consciência tranquila, é a esperança brotando dentro de nós, mas sem menosprezarmos a vida humana, na matéria, a pretexto de se tornar melhor, como ele mesmo utiliza a expressão, quando vem fazendo o seu comentário aí na lição, a pretexto de santificar-nos, de santificação. A gente não pode esquecer que a encarnação, estar no corpo de carne, é a abençoada prova de amor de Deus para nós, porque é onde nós podemos exercitar a construção de novos pontos de vista, a construção de novos conhecimentos, a renovação das ideias, a oportunidade de se construir valores, exercitar a construção de virtudes importantes para a nossa vida de espírito imortal. Como bem nos diz o Evangelho, aprendendo a estar no mundo sem ser do mundo. Então, meus irmãos, Emmanuel vem o tempo todo nesta lição da noite de hoje, fazendo com que pensemos a respeito daquilo que estamos utilizando através do recurso do corpo físico, sem menosprezar esta oportunidade que temos de estarmos reencarnados e estarmos no corpo físico que temos. Porque esses vários corpos físicos que vamos obtendo através das reencarnações que Deus vai nos possibilitando, que iremos aprendendo, que iremos construindo cada vez mais entendimento e sentimentos melhores para chegarmos cada vez mais próximos de Deus. Que Jesus abençoe os nossos corações, abençoe os nossos lares, a nossa família, a nossa reencarnação, este corpo físico abençoado, com muita paz e os esforços da nossa melhora. Mantenhamos-nos assim, pacificados para ouvir a mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, Jesus, este grande e generoso Mestre
de tantas e tantos ensinos que deixou para todos nós para refletirmos, deu-nos uma grande lição. A da vida espiritual organizada, cuja a hierarquia em sua elevação se estabelece em sua superioridade os espíritos que são conhecedores da verdade, cujo sentimento de amor é pleno, e a responsabilidade de cuidar, de amparar, de ensinar, de corrigir, de conduzir os espíritos iniciantes como todos nós. Ah, caros filhos, Jesus, em sua época, traz esta oportunidade para abrir os olhos dos homens para a vida espiritual, mas para que se possa viver na vida de espírito e como espírito de uma maneira organizada e frutífera, será necessário vencer as vicissitudes da vida, aprender, dar os seus testemunhos na vida do corpo físico, cujas experiências oferecem, de um lado, uma oportunidade e de outro, a esperança. Sim, esta esperança. Cada espírito tem esta oportunidade. Alguns a aproveitam de uma maneira muito mais proveitosa. Outros ficam ainda demorando em sua trajetória, ensimesmados, tristes, brigando com a natureza do seu espírito imortal. Mas à medida em que o espírito abre os seus olhos, a sua consciência para a vida que é a verdadeira, compreende de que não pode perder mais tempo. Portanto, caros filhos, abrir os olhos é abrir a mente para os conhecimentos necessários, para fortalecer o espírito, para levantar, mesmo que hajam quedas, e para buscar, não só pelas forças íntimas, pelo apoio dos benfeitores, tudo aquilo que se faz necessário para passar por este mundo, por esta fase transitória da existência do espírito, se possível, o mais rápido possível. E, portanto, é necessário compreender que tudo que cada um está a vivenciar, fazendo parte cotidiana da vida, é transitória. Certamente, a dor faz uma diferença muito grande na alma da criatura. Mas há certeza de que há o consolo, há o amparo, há a proteção divina, e que irá para a vida espiritual muito mais fortalecido, traz e deve trazer mesmo ao espírito que assim passa. Há a certeza de que ele irá superar
as suas dificuldades e irá mais adiante deixar de sofrer, alimentando no espírito a alegria de viver, a esperança para o futuro. Iremos todos conduzir os nossos espíritos, seja qual for o momento, a dor ou o sofrimento, até mesmo as alegrias, para um futuro que será sempre de benesses, de compreensão, de sentimentos fraternos, de paz, enfim, para os nossos espíritos imortais. Um abraço do Herman e que todos permaneçam no ambiente mental de cada um de vocês em preces, mesmo diante do tumulto que possa existir no ambiente em que vivem, para que recebam as boas intuições de seus guias espirituais. Muita paz para todos vocês. Vamos então agradecer a Deus que nos tem possibilitado esses momentos de tanta importância para o fortalecimento da nossa esperança, que é certeza de amparo, de proteção, de orientação nos nossos momentos de testemunho para a superação das dificuldades que são nossas. Agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade, agradecer ao teu coração generoso, Senhor Jesus, insistindo para que aqui nos reencontremos em outras oportunidades de trabalho, de estudo, em teu nome. Agradecer aos trabalhadores do plano espiritual que atuam tão pertinho de nós e de forma tão carinhosa nessa casa. Agradecer ao nosso patrono, ao nosso Leon Denis, ao nosso mestre Kardec. E, em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, a todos, pedir permissão para encerrar as nossas atividades de estudo e passes da noite de hoje. Graças a Deus, muita paz a todos. Boa noite.